Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje vamos falar de um dos jogos mais revolucionários da sua época, um jogo que estava muito à frente do seu tempo e foi extremamente importante e influenciou diversos outros jogos na indústria. Nós vamos falar hoje de Metroid de Nintendinho. Quer saber mais? Depois da vinheta. No menu do jogo, se você não apertar nada e deixar rolando, vai aparecer uma mensagem na tela com os seguintes dizeres. Abre aspas, ordem de emergência. Derrote os Metroids do planeta Zibes e destrua Mother Brain, a veia vital mecânica. Polícia Federal da Galáxia, M510. Nada mais do que isso, só aparece essa simples mensagem e você já começa controlando o personagem principal, que é Samus, que você descobre lendo o manual do jogo, que é uma caçadora de recompensas intergaláctica que foi contratada por essa polícia federal aí, por essa polícia galáctica aí, para ajudar a derrotar as forças do mal, né, vamos dizer assim. Você vai ter que entrar na base do inimigo, que roubou um organismo parasita chamado Metroids, que tem a capacidade de absorver a energia vital de outros seres. E eles querem fazer isso virar uma arma biológica, mas o jogo em si só te dá essa mensagem enigmática. Ordem de emergência, derrote os Metroids do planeta Zibes e destrua Mother Brain, a veia vital mecânica. E você que se vire, depois dessa mensagem é você e Deus. Metroid tem uma das mais, se não a mais revolucionária mecânica de jogos da época. Ele te joga numa caverna cheia de labirintos, sem te dar nenhuma explicação e sem nenhum tutorial. E você precisa entender como que tudo funciona. O legal aqui, e o diferente também, é que é tudo uma coisa só. As fases são divididas por galerias, se é que a gente pode chamar assim. Tudo está interligado e não tem nada de linear. E é aí que tá o legal, que você tem que começar a explorar pra caramba, pra saber o que você tem que fazer e pra onde você tem que ir. E é aí que tá o charme do jogo. Some isso a inúmeros e variados inimigos que vão aparecer no seu caminho. E o pulo do gato tá exatamente aqui. Você precisa explorar para saber onde você precisa ir, já que o jogo não te dá nenhuma dica. Mas ao mesmo tempo, você precisa matar os inimigos porque eles te dão vida. E ao explorar e ir progredindo no jogo, você vai ganhando novos equipamentos e habilidades que são extremamente essenciais para sua progressão no jogo. E mesmo se você morrer, você volta com essas habilidades ainda no seu personagem. Pronto. Isso é o que você conhece hoje como Metroidvania. Parabéns. A estética de Metroid é muito bem arquitetada, desde os gráficos até a trilha. A trilha é realmente muito marcante, pois ela te coloca num ambiente que claramente você sabe que se trata de ficção científica e que você sente meio que um ar de vazio, de mistério. Porra, muito foda. Não é uma trilha muito complexa, né? Não é uma trilha muito complexa em termos de detalhe na música. Boa tarde, Matheus. Que mesa? Caralho, eu falei complexa. Ela achou que eu tava falando com a Alexa. Não é uma trilha muito complexa. Então tá bom então. Voltamos aqui. Ela não é uma trilha muito complexa. Não é uma trilha que tem muito detalhe e tal. E aí que tá o charme. Porque mesmo sendo uma trilha em tese simples, ela cumpre muito bem com o seu recado. E ela é muito, muito boa. Muito bem feita também. E marcante. Isso é importante. Ela é uma trilha muito marcante. E boa, e não enjoa. Isso é um ponto muito importante para se falar em jogos de Nintendinho. É uma trilha que não enjoa e não fica ruim de ficar ouvindo na hora de jogar. Esses agudos de jogos de 8 bits, às vezes tem muito jogo que incomoda, tanto em Master como em Nintendinho. Essa trilha não faz isso. É uma trilha muito boa. Os efeitos sonoros, exceto o efeito que você tá sem vida, esse de você ficar com pouca vida é muito, muito, muito agudo e chega a incomodar mesmo. Mas os outros efeitos sonoros são muito bons também, são muito bem feitos e casam muito bem com a estética do jogo, é muito bom. Graficamente falando, é um trabalho primoroso, se tratando de um console de 8 bits,
do ano de 86. As escolhas das cores são muito boas porque os jogos da época tem muito aquela coisa de ser um jogo coloridão, assim, muito jogo do Master System era muito coloridão, e isso aqui a gente tem um jogo com as cores mais escuras, uma paleta de cor mais escura, porque combina mais com a estética do jogo. Imagina um jogo meio sombrio como o Metroid, que você tá ali num lugar totalmente inóspito, tem tanto de cor vívida, tipo Fantasy Zone, assim, não ia combinar, sabe? Então é um ponto também que eu acho que a cor combina com a estética do jogo. Então eu acho que casa bem legal aqui. Esse jogo tem a genialidade. Esse jogo tem a genialidade que pra época é bizarro. Olha! Os sprites dos monstros, dos poderes, enfim, são tudo muito bem feito. Mas os sprites de Samus, principalmente quando ele pula, são sensacionais. São muito bem feitos, é um show à parte. Tinha visto que eu ficava pulando só para ver os sprites do pulo, realmente é muito, muito bem feito. Metroid tem uma dificuldade relativamente alta, mas é totalmente aceitável e contornável. Algumas partes são difíceis, mas nada de ser um jogo punitivo. Ainda mais se comparar com os jogos da época, tem jogo ali que é muito punitivo, é jogo que é uma dificuldade assim, que não é uma dificuldade legal, não envelheceu tão legal. Em Metroid a gente não tem isso, tá? A gente tem uma dificuldade bem justa que assim, com o tempo você consegue pegar ali a jogabilidade e assim, não fica uma parada impossível. É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Mas eu joguei muito jogo de 8 bits que, cara, é punitivo ao extremo. E em Metroid a gente não tem isso, tá? É uma dificuldade bem justa, porém eu acho que ela se torna repetitiva em alguns momentos, tá? E eu acho que, além de ser repetitivo, ela pode ficar um pouco entediante em algumas partes, para alguns jogadores, não falo para todos. Eu tive um pouco dessa experiência em alguns momentos, mas assim, não é nada que estragou a minha experiência com o jogo, longe disso. Como o jogo não tem mapa, acho que a maior dificuldade é você memorizar aonde você já passou, aonde você precisa ir, e no meio tem que derrotar centenas de inimigos. Não é uma tarefa muito fácil, mas é o charme do jogo. E descobrir novos caminhos e novas formas de encontrar novas salas é extremamente recompensador. Tipo assim, não consigo nem explicar, só jogando pra ver, porque é muito gostoso você descobrir por si só um lugar novo, uma sala nova na sua peregrinação, vamos dizer assim. É muito legal. A exploração do jogo é muito boa, já que o jogo não te dá a dica de absolutamente nada, forçando a você explorar e testar absolutamente tudo. Então, você fica testando ali e explorando, uma hora você vai achar alguma forma de chegar em outro lugar. Então, nota 10 aqui, tá? No que se refere à jogabilidade, a movimentação do Samus é magnífica. É um show à parte, já que ela dá um banho em jogabilidade de vários jogos da época. É uma movimentação extremamente fluida e fácil de se adaptar. A única ressalva que eu tenho aqui são para os vários momentos de não sei se é stuttering ou slowdown, tá? Vocês estão vendo aí na gameplay que é esses momentos que ficam bem lentos, assim, tipo assim, não é uma parada que me atrapalha muito, não foi uma parada que de fato me atrapalhou muito na minha gameplay, não é. Em algum momento ali foi meio chatinho, mas eu entendo pela limitação do hardware da época, mas como é um review aqui, uma análise, a gente tem que colocar esse ponto aí. Teve várias vezes que isso aconteceu. Pera aí. Estourou alguma coisa ali que eu vi, velho. Então essas bolhas aqui estouram. Muitos meses depois. Caralho. Nem fudendo. Que é isso? Será que eu buguei o jogo? Nossa, nem fudendo, velho. Eu acho que eu... Mano, era isso, velho.
Nem fodendo! Nem fodendo que era isso, velho. Que foda! Metroid foi um jogo tão disruptivo para a época, influenciou tantos jogos, que o seu nome agora dá nome a um estilo de jogo. Isso que eu chamo de ser importante e popular para a indústria. Metroid provavelmente foi um dos primeiros jogos da história a ter uma protagonista feminina. Sim, muita gente já sabe, mas é sempre bom ressaltar, e eu acho muito legal isso, que Samus é uma mulher. Você descobre no final do jogo que Samus é uma mulher, e isso é muito legal. Eu não vou mentir pra vocês, essa gameplay que vocês estão vendo aí não foi a primeira vez que eu joguei Metroid. Eu testei há coisa de 2 anos atrás pro canal, mas eu tive uma experiência tão ruim que eu não levei nada, nem gameplay, nada pro canal. Talvez eu tenha feito uma live, mas caiu no limbo, porque eu não salvei nem pro YouTube e nem foi pra Twitch. Cara, foi uma experiência, não foi uma experiência legal. Na minha primeira experiência não foi legal, mas eu vejo tanta gente falando tão bem, e é um jogo tão importante pra indústria que eu falo, velho, eu preciso dar mais uma chance. E aí eu fui dando chance, falei, velho, assim, quando eu comecei a jogar, eu confesso, eu tava zero animado a jogar, mas eu falei, velho, eu preciso. É um jogo muito importante pra indústria. Eu não posso deixar um jogo desse passar assim, só porque, tipo assim, eu tive uma experiência ruim e graças a Deus que eu fiz isso. Porque aí eu fui entendendo, depois que eu fui dando mais chances, eu fui entendendo o tamanho desse jogo e o porquê ele é tão importante assim. E de fato, eu fui muito feliz nessa minha escolha de dar uma segunda chance, porque imagina, se eu só não tivesse dado e aí alguém me pergunta, poxa, você nunca jogou Metroid? Eu falo, eu joguei um tempo atrás e achei uma merda, porra. Dê segunda chance a jogos, tá? É a dica que eu dou nesse vídeo aqui. Se você jogou um jogo e ele não te pegou de primeira, dá uma segunda chance. Eu não vou negar que Metroid não foi o jogo mais divertido que eu já joguei na vida, mas me rendeu horas de diversão e eu preciso admitir que ele é extremamente revolucionário. É um jogo muito redondinho e eu consigo ver sua importância para a indústria dos games e tudo o que ele representa para o mundo dos games até os dias de hoje. A sensação de descobrir novos caminhos e segredos no jogo é bastante recompensadora. Metroid, sem sombra de dúvidas, é um marco para a indústria dos games, assim como Mario foi no ano de 85. Por essas e outras, eu dou uma nota de 7.5 em 10 para Metroid. Pelo critério de desempate, que sempre prioriza os jogos mais antigos do topo da lista, Metroid fica com a medalha de bronze e atualmente aparece na 3ª posição no nosso ranking, que agora possui 13 jogos. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que é fãzão de Metroid ou aquele seu amigo que nunca deu bola pro Metroid, vai que você convence ele a jogar, seria muito bom. Gostou ou não? Faça aquele comentário, a gente dá aquela debatida com respeito ali nos comentários. E eu agradeço também se você puder se inscrever no canal para fortalecer, que é muito importante para o crescimento do canal, a gente formar a nossa comunidade aqui de amantes de videogame. Beleza? Um forte abraço e fui!